Dando continuidade ao projeto Memórias Libertas, hoje nós temos a honra de entrevistar o nosso valoroso mestre instalado, irmão Rogério Mancini. Venerável mestre, tens a palavra. E a primeira pergunta do nosso estimado irmão Mancini é: quem é o irmão? De onde vem? O que faz? E como passou a pertencer à maçonaria? Então, eu já estou na maçonaria há 30 anos. Né? Eu entrei na maçonaria no mês de novembro, numa época que a nossa loja estava bem, porque depois disso a nossa loja ficou meio complicada. Mas mesmo a entrada na Liberta, por um triz eu entrei na Liberta. Por quê? O que aconteceu? Eu estava com todos os papéis preenchidos para entregar para uma outra loja, onde esse cliente me indicou. E quando eu estava consertando o meu carro na oficina do Newton, que também é nosso irmão, o João Luiz conhece também, esse irmão viu a minha ficha na minha pasta. Ele falou: deixa eu ver o que é isso. Eu falei: não, isso você não pode. Não, posso ver sim. Ficamos até discutindo um pouco com o Newton. Aí eu mostrei para ele. Ele falou: não, você não vai entrar nessa loja, você vai entrar na minha loja. O Newton é seu primo? O Newton é meu primo. Você vai entrar na minha. E ele tinha oficina mecânica, né? Essa oficina mecânica, foi o dono, né? Mas ele era maçom. Ele tinha os amigos maçons, João Luiz, Paulo César, esse pessoal todo era amigo dele. E aí acabei. Terminou o teu raciocínio. Acabei fazendo nem o conserto do carro, porque não deu naquele dia. Foi dessa forma que eu entrei na loja. Quem vai fazer a pergunta? E Rogério, como foi o seu desenvolvimento na Libertas? A sua venerância? Como que foi esse seu processo interno? Então, eu entrei na maçonaria no momento em que a loja estava muito crítica. Não era briga com o Genésio, era briga com o Filade, tinha um grupinho falando de um lado, outro falando de outro. Até teve um dia que já era a terceira vez que eu estava indo para a loja e chegava lá e falava: hoje não vai ter, você pode voltar. Eu fiquei muito chateado com isso, né? E na outra sessão, logo que chegou, eles já iam falar de outro assunto, totalmente diferente daquele. Nem era em loja, era na sala de Passos Perdidos. E aí eu falei: não, antes de vocês começarem a falar qualquer coisa, eu quero falar. Eu já estou aqui há 14 semanas, eu só vejo briga aqui, só briga. Então eu não vou ficar mais na loja. Aí todo mundo parou, né? Todo mundo deu uma parada e falou: peraí. Aí era o Sanon e o Show. Que eles estavam, acho que era o Show era o Venerável e o Zanon assumiu depois. Eu sou o Merão. E estava nessa bagunça, eles pararam, falaram: olha, fica tranquilo, nós vamos melhorar isso. Aí mudaram tudo. Mas foi um alerta que, senão, eles estavam ainda discutindo até hoje. Tá. E quais foram as causas relevantes ligadas à benemerência que você sentiu muita gratificação em fazer pela Libertas? Eu tenho assim uma gratificação muito grande com o João Luiz e o Francisco, que no Lar da Criança Feliz os dois falaram e
e puseram eu como presidente do Lar da Criança Feliz. Fiquei 3 anos no Lar da Criança Feliz. Como foi para você esse período de gestão? Quer dizer, saiu da zona de conforto no seu comércio, na sua família e precisou de dedicar, né? E você dedicou. Como é que foi isso? São 3 vezes por semana eu ficava no lar. Nossa. Porque nessa época tinha só 60 crianças, tinha acomodação para 120, que acho que já tiveram 120 pessoas, crianças. Tá? E tinha um problema, eu nunca tinha cuidado de criança assim, com problemas. Que nem nós recebemos um menino lá, tudo numa boa, de repente o menino sumiu. Ele estava em cima do telhado, esperando a mãe dele vir buscar ele, senão ele não saía de lá. Foi assim bastante confuso, né? E aí que nós fomos aprendendo a lidar com crianças, tá? Porque as crianças, elas também são muito difíceis. Elas de um lado fazem uma coisa e do outro elas fazem outra. Né? Isso traz vários problemas. Até que eu peguei o jeitão do lar lá de fazer as coisas. Nós chegamos a fazer com as crianças pizza, montamos uma pizzaria no lar, na época. E nessa noite que nós servimos as pizzas para as crianças, no final teve uma criança que veio falar para mim que ele não conseguia dormir. Eu falei, por que você não consegue dormir? É porque eu comi 20 pedaços de pizza. Esse é dos meus. Então, você vai aprender. Depois, quando eu saí de lá, realmente as crianças... Até hoje tem crianças lá que ligam para mim. Nossa, que beleza. Plantou simpatia. E como foi a sua venerância? Então, a minha venerância, ela começou muito, mas muito ruim. Na primeira semana que eu fui venerável, nosso irmão Paulo César perdeu o filho num acidente. E aí todos nós fomos cuidar, né, das coisas, porque eles não tinham condições nenhuma eles não sabiam o que estava acontecendo. Para falar a verdade, eles não sabiam. Tanto a Marina como o Paulo César. Eles não sabiam. A Marina parecia que estava vendo além. Então começou dessa forma a minha venerância. Mas depois tiveram bastante coisas boas, como a iniciação foram 8, né? Naquela ocasião foi 8, os 6 eram meus, né? Eram 8. E aí encheu a coluna do norte, né? E nós fizemos lá, uma parte lá no lar. Aí lá no lar tem aquela sala da água que corre nas pedras. Vocês já viram? Já. Bem legal. E o pessoal reclamou naquela lá, porque pega pro Vitorello assim, né? Que é frio, uma manhã gelada, aquela água correndo e os caras sem camisa de chinelo. Nossa! Mas era muito frio. Era muito frio. O Mancini fez o pessoal sofrer ali. E Mancini, como você percebe que a maçonaria impactou a sua família? Você entende que esse impacto foi positivo? No início, não. No início, a minha sogra, que morava comigo, ela, de jeito nenhum, ela queria aceitar que eu entrasse na maçonaria. E eu perguntava para ela, você sabe o que é maçonaria? Ela, não sei, mas é uma porcaria, eu não quero que você entre. Imagina esse tipo de coisa. E eu acabei entrando. E depois ela participou de várias festas nossas, ela não perdia uma. Falava em vir para a festa de Beto, ela estava ali para vir. Mas foi dessa forma que aconteceram as coisas. Teve muito mais coisas, mas
Essas eram as principais. Seu filho foi Lawton e depois foi irmão também. Como é que você fala isso aí? Meu filho foi Lawton, ficou esperando o período para poder iniciá-lo. Quando ele comprou 21 anos, ele foi iniciado. Aprendiz, mestre e... Aprendiz, companheiro e mestre. Aprendiz, companheiro e mestre. Depois ele mudou de São Paulo, ele foi morar em Cotia e não deu para dar sequência. Agora é capaz de ele até voltar, viu? Ele já está voltando para São Paulo. Que bacana. E o que você sente, Rogério, que a maçonaria transformou na sua vida? A maçonaria ela me transformou uma pessoa mais humilde, mais ligada nas coisas, de casa, dos filhos, né? Quando eu entrei na maçonaria eu já tinha 2 filhos. E foi assim, nós acabou melhorando tudo da gente. Quer dizer, o lar me ajudou também muito. O lar para você conhecer as pessoas, conhecer as crianças, conhecer os professores. Porque ali tem um monte de versões, né? Então todas essas versões a gente passou. No lar também você conheceu outros irmãos de outras lojas e interagiu com eles, né? Sim. E aí? Francisco Matias foi um deles, né, que ele foi meu vice-presidente e depois presidente do lar. Realmente eu conheci muita gente na maçonaria, inclusive a pessoa que era aqui da Cavaleiro da Arte Real, o Aníbal Batista, né? Eu viajo com ele sempre, todas as viagens que eu estou fazendo eu faço com ele. Criou assim, uma amizade muito grande. Que bacana. E, Rogério, olhando para Libertas do futuro, que tipo de mensagem você gostaria de mandar para os irmãos que ainda sequer foram iniciados? Eu falaria o seguinte, os irmãos não podem ter tanta resistência a mudanças. Ele tem que aceitar as mudanças, colocar as mudanças em prática para que a coisa flua. Porque ninguém hoje, no mercado tanto de trabalho, no mercado igreja, religião, se você não tiver atualizado, você não consegue fazer nada. Você não consegue. Porque você entraria numa loja aqui que estaria tudo havia a luz, ser luzes comum, luz à vela ou coisas assim, ninguém entraria. Então, se não pensarmos rapidamente, até a grande loja vai sofrer consequências sérias com essa não atualização. Você tem alguns afiliados na maçonaria? E você trouxe? Quem que você realmente valorizou e eventualmente trouxe para a maçonaria? O primeiro deles foi o Ezequiel, depois o Saches, o Sérgio Rodrigues, o Rodrigues da Renaudet, Francisco. Francisco. Tem mais um. O filho dele, o Sandro também. Não foi. O teu sócio? Meu sócio. O Atácio. O Atácio, né? Também o Atácio foi meu afilhado. O próprio Rafael, seu filho. O próprio Rafael, meu filho. Nossa, bastante. Teve bastante. Isso quer dizer que você realmente, assim, eu digo, né, para quem traz bastante gente, também você compartilhou a maçonaria com aqueles que você tinha um carinho especial. Sim. E julgou que era conveniente. Quer dizer, o interessante de saber que você, no começo, teve problema, mas depois consertou. Por isso que eu falo, não é o problema que você tem que abandonar. Muitas vezes você tem que enfrentar o problema, tentar resolver. E outra, mesmo como aprendiz, ele foi lá e disse, para com a briga, senão eu vou descer. Somos todos iguais. Tá vendo? Então, e isso pode acontecer com qualquer um, né, Mancini? Porque a gente sabe que a vida é altos e baixos. Não fica sempre no alto, nem fica sempre embaixo. Então, se está embaixo, você tem que ajudar a levantar.
Se está muito alto, você tem que baixar um pouquinho a bola, né? Baixa a bola, porque senão, né? Mancini, muita experiência interessante, né? Mas agora é só também o futuro, né? É que o meu filho volte a frequentar a loja. Maravilha, vai ser uma honra ter o Rafael novamente entre nossas colunas. Mas porque ele passou por uma situação bem difícil. Ó, Ele teve problema de saúde também, não teve? Cirurgia na cabeça. Cirurgia na cabeça. Então vocês fazem uma ideia, no auge da juventude, você sabe, todos nós temos esses problemas, e aí você vai dizer assim, e a outra, superando isso, a superação está aqui, ó, não tem exemplo melhor. Esses dois irmãos aqui, eu quero vir na entrevista deles. Maravilha, então, Rogério. Muito obrigado Eu que agradeço. pela honra que você nos oferta de dividir a sua história conosco. E está encerrado mais uma entrevista do projeto Memórias Libertas. Obrigado. Obrigado.